Como Jesus atuaria se estivesse em meu lugar em várias situações de minha vida? Certamente que de forma muito diferente dadas as minhas imperfeições. Mas e essas imperfeições são razão suficiente para cruzarmos os braços e não buscarmos atuações mais condizentes com a edificação do bem? Olá, amigos, que nesse dia abençoado estejamos todos na paz do nosso Mestre Jesus. Me chamo Leonardo Musmano e faço parte do grupo de estudos dos Fundamentos da Doutrina Espírita. O trecho sobre o qual vamos trabalhar nesse podcast se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, mais precisamente no seu capítulo 12, versículo 27, no qual o apóstolo declara: Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, cada um por sua parte. Antes de aprofundarmos um pouco mais o tema, vale a pena conhecermos alguns aspectos das cartas de Paulo aos Coríntios. Para isso, extraímos pequenos trechos do livro Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo, sexto volume de uma série publicada sob a coordenação de Saulo César Ribeiro da Silva, e que é uma coletânea de todos os comentários do benfeitor Emmanuel sobre o Evangelho, e nesse tomo específico sobre as cartas de Paulo. O livro nos conta o seguinte sobre as cartas de Paulo aos Coríntios. As cartas escritas à comunidade em Corinto demonstram uma grande afeição do apóstolo dos gentios para com essa comunidade, que ele fundara e que visitara várias vezes. Nenhuma outra comunidade recebe um conjunto tão extenso de escritos preservados em quantidade de versículos. Do ponto de vista histórico, os vínculos afetivos de Paulo com a comunidade de Corinto são bem explicados pela narrativa trazida por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, uma vez que a cidade fora o berço de Abigail e Estevão. Temos, nessas cartas aos Coríntios, as propostas, exemplos e experiências de como vivenciar o Evangelho dentro do mundo sem dele se afastar, porque é sobretudo no cotidiano que a fé cristã se corporifica, fortalece e cresce. Nessas cartas temos também o desenvolvimento de questionamentos e reflexões de Paulo acerca de temas como vida futura, corpo espiritual e ressurreição, dentre outros, concluindo aqui os trechos extraídos do livro. É nessa mesma fonte que encontramos os comentários do benfeitor Emmanuel sobre o trecho selecionado para a nossa reflexão de hoje, que, como já referido anteriormente, é: Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, cada um por sua parte. Diz o benfeitor Emmanuel: o Evangelho não nos convida à confiança preguiçosa nos poderes do Cristo, qual se estivéssemos assalariados para funcionar em claques, em apoiadores de adoração vazia. O apóstolo Paulo faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nos compete à frente da Boa Nova. Cada cristão é parte viva do corpo de princípios do Mestre, com serviço em particular. Não te iludas assim, fixando-te exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor, sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado. Sentindo, pensando, falando, e ainda nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir como se o Mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Alguém provavelmente dirá que isso seria atrevida superestimação de nós próprios. Entretanto, apesar de nossas evidentes imperfeições, é forçoso começar a viver no Senhor para que o Senhor viva onde nos cabe viver. É indispensável nos convençamos definitivamente de que não fomos chamados às construções de espiritualidade para desempenhar mera função de espectadores. Jamais escorarmos-nos na ideia de imperfeição pessoal para demitir-nos do trabalho a fazer. Observar que as edificações do bem comum, acima de tudo, pertencem a nós, que lhes percebemos a urgência e a necessidade, e não a outros que ainda não despertaram em espírito para considerar-lhes a importância. Reconhecermos que se a doutrina espírita nos serve e auxilia de inúmeros modos, é natural que ela chegue até nós, esperando venhamos a conhecer e praticar a nossa obrigação de auxiliar e servir.
Para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos como faria Jesus o que estamos fazendo, porque sendo o Cristo o dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados no setor da atividade individual a defini-lo e tratá-lo como fiel, com fiel expressão. Conclui o benfeitor Emmanuel. Com base, portanto, nos comentários feitos pelo benfeitor, posso levar como importante recomendação que as minhas imperfeições não são razão suficiente para que eu cruze os braços e não busque atuações mais condizentes com a edificação do bem e, portanto, mais condizentes com os ensinamentos e exemplos do Cristo. Muita paz a todos.